Estamos de volta aqui na Câmara de Vereadores, entrevistando o presidente da Câmara, Osair Banha da Silva. Posso falar assim? Pode. O Lula botou no meio, né? Eu te confesso Lula, que eu nunca adaptei, porque na minha avaliação as pessoas dizem, tá se achando agora, vou botar o Banha no meio só para ficar... Mas é interessante, né? Interessante, porque as pessoas acabam, até para não ter essa dificuldade, quem é o Osair, quem é o Banha e tal. Nós estamos fazendo um informativo que a nossa briga, a nossa dúvida foi exatamente isso, se usa o Osair, se usa o Banha, o informativo do mandato que está fazendo. Acho que deveria colocar os dois. Os dois. E aí o Banha está contando pra gente, assim, um pouco dessa trajetória, a gente foi até 2006, quando eu fui candidato a deputado estadual. E aí, vamos partir daí então, continuar daí. E aí? Em 2006 eu fui candidato a deputado estadual numa eleição, porque nós sempre tivemos candidatos a deputados estaduais no Vale do Araranguá. Não se faz partido sem candidato? Não se faz partido sem candidato. Na realidade, tu nunca perde quando tu participa da eleição. Tu perde se tu não participar. Porque os espaços são ocupados. Por exemplo, eu não fui candidato em 2004. Era uma eleição que eu teria condições de me eleger. E o fato de eu não ter participado, eu perdi espaço político. O que me deu de volta o espaço político que eu tinha em Aranaguá foi exatamente as eleições de 2006. Porque ali nas eleições de 2006 eu consegui juntar novamente as pessoas que estiveram na minha campanha. O fato de eu não participar das eleições de 2004, por exemplo, eu acabei não tendo apoiadores em 2008, porque se comprometeram com outra candidatura em 2004. Exatamente. Entendeu? Então, assim, então são coisas, na eleição, na realidade, tu nunca perde. Tu só perde se tu não participar dela. Mas tu tinha essa noção, assim, eu sou candidato a deputado estadual, tô indo por amor à nossa ideologia e tal. Nós tínhamos dois objetivos naquela eleição. Primeiro, o PT tinha que ter um candidato a deputado estadual no Vale do Araranguá. Segundo, eu precisava também voltar a atuar politicamente em Aranaguá. E aí foi o que nós fizemos. Na época, né, a estratégia política foi essa e deu um bom resultado. Porque nas eleições de 2000, por exemplo, quando eu fui a última que eu fui candidato, eu fiz 300 e poucos votos. Na eleição de 2008 eu fiz 994 votos. Né? Na realidade o Chico, que foi o vereador eleito, fez 21 votos a mais que eu naquela eleição. E eu estava afastado da vida política de Araranguá de 2000 a 2008 praticamente. Né? Então foi uma eleição que eu acabei fazendo uma grande votação. E a eleição de 2008 para mim foi uma eleição que ela era um marco na minha vida de participação das eleições, porque eu tinha a seguinte avaliação. O nosso grupo, né, porque eu tenho um grupo de pessoas que sempre militou comigo. Essa é uma coisa que me segue sempre, né? Se eu fizesse uma votação ridícula, acabava ali. Certo? E se eu fizesse uma votação, se eu me elegesse? Mas aí eu acabei, a coisa foi pior ainda, né? Porque eu não fiz uma votação ridícula e eu não me elegi. Ficou no meio termo. E daí? Não tinha previsão para isso? Não tinha previsão para isso. Aí nós reunimos o grupo e o grupo decidiu, não, com a eleição dessa, uma votação dessa, tem que ser candidato de novo. Principalmente se o Sandro for candidato a prefeito. E foi exatamente isso que nós começamos a trabalhar, daí de 2008. É impossível tu ser candidato, mesmo assim... Imaginar no teu caso lá pela terceira, assim, é impossível ser candidato, tu não ter a dúvida, pode ser que eu me eleja, é impossível tu não alimentar esse desejo. O que aconteceu quando tu não se elegeu nessa eleição de 2008? Qual foi o teu sentimento? A de 2000 foi a que eu fiquei mais angustiado. Porque talvez a eleição de 2000 seria a eleição que, na minha avaliação, eu estava mais preparado para ser vereador. Porque a gente começa a ouvir durante a campanha assim, tu tá indo muito bem, tu tá bem, tudo ao teu redor tá bom, tá indo, e é difícil. Aquela eleição para mim foi a mais angustiante, porque foi com certeza que eu estava mais empolgado para ser vereador. Eu me lembro assim, 2008, a partir de 2008, quando o Sandro foi vice do Mariano, que tu tinha uma participação, que imagino que sempre foi assim, uma participação muito efetiva, assim, nas reuniões, eu me lembro do plano diretor, eu me lembro de ti em muitas questões de discussão, estava discutindo alguma coisa para Araranguá, tu estavas lá. E muitas vezes eu te vi fazendo um papel que me parecia até oposição, embora o vice-prefeito fosse do teu partido, mas tu sempre levantava as questões que as pessoas que não
tinham um compromisso com a administração, levantariam, que seria normal, né? E eu pensava assim, mas que danado, ele fala umas coisas que não tem... Isso é característica tua? O partido se dá bem contigo, com essa tua personalidade tão forte, assim, de se eu acho errado, eu vou falar? Não, o PT, na realidade, ele tem correntes internas. Tem grupos internos. Tu nunca vai ver nós do PT nos degladiando pela imprensa. Colocando na imprensa discussões internas nossas, certo? E aí nós temos, e cada um de nós tem um ponto de vista de como deve ser a sociedade, de como deve ser a política, né? E eu, assim, ó, eu sempre tive uma militância no movimento popular, e sempre tive as minhas posições. Vou citar um exemplo, claro, do período em que nós estávamos na administração e eu fui flagrosamente contra a questão da fixação da barra. Eu acho que foi o período em que eu mais sofri nessa discussão, porque eu tinha uma posição clara em relação à fixação da barra. Todo o governo tinha uma posição, né? E o PT que estava no governo também mantinha a mesma posição, né? E eu e mais uns 2 ou 3 petistas tínhamos uma outra posição completamente diferente, que batia de frente com a atual administração, né? Agora, nós tínhamos um entendimento, até porque assim, é que as pessoas imaginam, quando tu faz algum tipo de oposição, elas acham que tu faz oposição sem nenhum sentido, ou sem nenhum conhecimento. Ele faz para aparecer, ele faz para criar polêmica. Mas eu lembro, por exemplo, em 2009 nós fizemos, especificamente em relação àquela questão ali da fixação da barra, em 2009 nós tivemos uma reunião, certo? Lá em Ilhas, certo? E lá nós já manifestávamos a nossa preocupação em relação à fixação da barra, onde nós deixávamos claro que existia um requisito legal que tinha que ser cumprido, certo? Que é uma normativa do CONAMA, que toda obra daquela envergadura, ela tem que ter mais de uma alternativa locacional. E nós sempre cobramos isso. E a administração nunca levou a sério isso, certo? Depois, estranhamente, a barra saiu do cenário. De 2009 a 2011 não se discutiu. Os motivos, o porquê que não se investiu na discussão da barra naquele período, não sei porquê. Em 2011, volta novamente a questão da barra. E a administração, né, e a gente tem memória, e a gente tem documentos guardados, o primeiro estudo que foi feito em relação à barra, foi dito lá nas conclusões finais que qualquer uma das 3 alternativas não influenciaria muito na questão da vazão das águas, da capacidade hidráulica. Nós temos guardado aquilo. Aí depois, num segundo período, veio um outro relatório dizendo que tinha que ser em um determinado local. E nós desafiamos exatamente isso. E o que daqui para frente, como fica a questão da barra no governo do PT? Eu continuo defendendo a mesma posição que eu sempre defendi. E tu acha que vai prevalecer o teu pensamento, a discussão continua? Uma das obras ou dos projetos do PT para essa administração? Hoje, o que eu tenho de informação é que tudo está sendo feito para que realmente saia a barra, né? E que estão sendo levados em consideração as 3 alternativas, né? Tá, mas vamos voltar, senão a gente vai ficar... Não, mas é só para dizer que, no momento, né, eu sempre tive essa participação, sempre, a minha vida inteira. E nunca tive dificuldades de defender aquilo que eu acredito, independentemente da posição de outros companheiros de partido. E nunca vou ter. E aí, tu se elegeu, e quando não só se elegeu vereador, como tu é o presidente da Câmara. Tu imaginava, assim, esse adendo? Tem uma história interessante no nosso grupo de apoio, que é o seguinte. Quando nós começamos o processo eleitoral, nós reunimos e olha, nós temos que eleger. Vamos trabalhar para eleger. E começamos o trabalho. No meio da campanha, mais ou menos, nós decidimos, nós vamos trabalhar para te ser o mais votado da nossa coligação. Faltando um mês das eleições, o pessoal, não, nós temos que trabalhar para te ser, tá entre os 5 mais votados da cidade. Ai. E na realidade isso se concretizou, né? Eu acabei sendo o 5º vereador mais votado da cidade, né? E o mais votado da nossa coligação. Mas tu tinha medo durante... Não, eu tinha certeza absoluta que eu me elegia. Não, porque algumas coisas nós sabíamos que nós íamos fazer 4 vereadores.
E aí, nós tínhamos claro que eu estaria entre os 4. Seria impossível não estar entre os 4. Ô, Banha, agora vamos voltar àquele período pré-campanha em que fecha com o PP, fecha com o PMDB, fecha com não sei o quê e volta com o PDT. Teve ali, assim, até a convenção, inclusive, do PP, né? Nas últimas horas, essa discussão ali. Como é que foram as internas dessa negociação? Vocês estavam muito certos do que vocês queriam ou realmente, assim, ainda estava aberta uma negociação? Poderia ter sido diferente? Não, nós estávamos certos que nós teríamos candidato a prefeito. Só. Esse era o nosso norte. Era isso. E na realidade o que aconteceu é que ninguém acreditava que a gente ia bancar essa posição, né? E nós no PT às vezes também tinha essas dúvidas. E nós discutimos internamente: Sandro, até onde é que tu vai? Se nós ficar sozinhos, só nós. Tu é candidato a prefeito? Não, eu sou candidato a prefeito de qualquer jeito. Não interessa como, sou candidato a prefeito. Sempre nós tivemos o debate de os dois grandes partidos. Ou nós tivemos, diferente dos dois grandes partidos, o Primo Menegali. Mas o Primo Menegali tinha suas razões para ser prefeito. Era um burguês da cidade, era um rico da cidade, tinha dinheiro. Então todo mundo ia apoiar ele, é óbvio, pela estrutura financeira que tinha, né? Porque, agora, algumas pessoas dessa cidade abandonar o seu projeto político para apoiar um trabalhador, né, que não faz parte da elite da nossa cidade, que não ronda pelos mesmos lugares sociais, pelos meios sociais que a maioria anda, é difícil tu admitir isso, né? Se tu olhar para trás, para aqueles meninos lá da igreja que se reuniram, que criaram o PT, né? Se tu olhar para trás, assim, tu olha hoje, tu sentado aqui nessa cadeira, o Sandro é prefeito, né? Vocês têm uma história, vocês estão realizando neste momento, né? Isso foi merecido? O que vocês... Porque sempre que a gente realiza uma coisa grande, a gente deixa alguma coisa para trás, né? O que foi ser sacrificado para chegar até aqui? Foi sacrificado muito tempo, muito afastamento das pessoas que a gente estava... Por exemplo, o Sandro, né? O Sandro, por causa de um envolvimento sindical, ele não viu o nascimento da primeira filha, ele foi conhecer a filha 4 dias depois que nasceu. Os meus filhos, por conta disso, tem finais de semana que nós não estamos juntos. Você acha que eles compreendem isso? Eu não sei se eles vão compreender ou não. Eu tenho procurado, na minha família pelo menos, nos meus filhos, eu tenho procurado ambientar eles. Nas nossas reuniões, nas campanhas, entendeu? Familiarizar eles com o PT, com a estrela do PT, familiarizar eles com as figuras públicas que nós temos, com a Dilma, com o Lula. Hoje qual é das ideologias, ou qual é dentro do PT, o que mais se parece contigo? O que mais é forte dentro do PT que te liga a esse partido? De todas as ideias. Ainda é o anseio pelo socialismo. Eu sou um socialista. Embora viva numa sociedade capitalista e a gente tem que conviver com ela, mas o sistema correto é o sistema socialista. Qual é a melhor coisa de ser presidente da Câmara? Melhor coisa de ser presidente da Câmara? Maior salário. Eu não sei, eu acho que é poder, de fato, inverter algumas situações aqui. É abrir a Câmara para o povo. De que maneira está sendo feito isso? Hoje várias audiências públicas são feitas aqui, várias reuniões são feitas aqui, as pessoas ocupam a tribuna quando são homenageadas para falar de si, para falar no nome de rua, para defender o seu sindicato, entendeu? É abrir para isso, é colocar a transparência na coisa pública, certo? É dizer para a sociedade: a Câmara está aqui, é de vocês, está aberta, entendeu? É isso, é a melhor coisa, é fazer com que ela seja ferramenta daqueles que mais necessitam do Estado. Porque, vamos e venhamos, os ricos não precisam do Estado. Porque eles já têm. Eles podem dar conta do seu plano de saúde, dar escola para o seu filho, de viajar. A quem o Estado deve favorecer? O Estado deve favorecer aqueles que são os mais necessitados. Se não for essa a existência do Estado, para que Estado? Então, assim, eu digo hoje, tanto eu como o Sandro, nós temos a oportunidade de inverter exatamente isso. O Sandro muito mais, porque ele é o executivo, né? E assim, e todos nós, outro dia nós estávamos lembrando, né? O Sandro foi engraxate, certo? Eu fui pipoqueiro,
Nós fizemos as nossas faculdades com o maior sacrifício, entendeu? Estudamos com o maior sacrifício, né? Então, assim, então nós não somos da chamada do grupo privilegiado da nossa cidade. Não somos. Quem está no governo hoje e na Câmara administrando essas duas casas não são. E qual é a parte mais difícil de ser o presidente da Câmara? Vai ter que conviver, se adaptar a essa situação. Porque se eu fosse vereador hoje, a minha situação na Câmara era outra, porque daí eu estaria na tribuna toda a sessão, debatendo, defendendo, brigando e fazendo aquilo que talvez seja a minha maior característica. Acho que teve gente que votou em ti para tu não estar na tribuna. Defender. Só que é o seguinte, eu continuo ocupando a tribuna como eu iria ocupar. É óbvio que se não fosse presidente, eu ocuparia mais, né? Mudando um pouquinho de saco para mala, que característica tu herdou dos teus pais, assim, uma característica de personalidade que tu acha que tu herdou de um ou de outro? Eu não sei o que é que eu herdei dos meus pais, porque é interessante. Eu sou filho do meio. E não sei se não sei se já ouviu falar da síndrome do filho do meio. Ah, eu conheço. Mas o que é a síndrome do filho do meio? Não, a síndrome do filho do meio, nós somos em 3 irmãos. Tá. Não sei se é o teu caso também. São 3 meninas. Né? Nós somos 3 irmãos, né? O meu irmão mais velho é 5 anos mais velho que eu. Certo? Então a minha mãe e meu pai dedicaram 5 anos da vida deles ao meu irmão mais velho. Então meu irmão mais velho é cheio de mania. É o xodózinho da mamãe. Ele é cheio de mania, né? Eu costumo, ele fica bravo com isso. Que, aliás, é o meu maior apoiador, o maior incentivador. Depois de 5 anos veio eu, né? E 1 ano depois veio a minha irmã. Ah, nem curtisse nada. Não foi filho mais novo por muito tempo, que tristeza. Então, veio menina ainda. Veio uma menina. É pra acabar. Aí veio pra acabar. Aí eu fui literalmente abandonado com os outros. E o que me trouxe uma personalidade muito forte. Mas é a síndrome do filho do meio mesmo. É uma personalidade muito forte. Que a gente tem que lutar um monte para aparecer ali no meio do cenário. O meu pai é um cidadão extraordinário. Meu pai está com 78 anos, é um cidadão extraordinário, extremamente sério, honesto. A minha mãe é muito engajada, muito envolvida na igreja, né? É de uma família grande, os dois são de família grande. Tu lembra de algum puxão de orelha que eles te deram, que mudou o teu caminho, o teu rumo em determinado momento? Não, até hoje eu ganho puxão de orelha do meu pai. Semanalmente, não? Não, meu pai é muito assim, ele cobra muito de nós as coisas. E eu quero te dizer que talvez eu seja o cara que mais tenha errado e também mais tenha acertado nos conselhos do meu pai. Aprendi a dirigir carro em 2009. Eu dirigia moto, sempre andei de moto a vida inteira. Ah, tá. E também não tinha carteira para moto. Que lindo, senhor, né? Sabe que a gente pode pedir prisão retroativa. Me senti na obrigação de dirigir carro depois que eu me formei em Direito. Porque daí eu andava, eu ia pro Sombrio, eu ia de ônibus, nos processos no bairro do Bar. É pra Criciúma, entendeu? Então, seria tão melhor se a gente tivesse seria uma maravilha. Assim, né? Se fosse melhor a nossa... Então eu aprendi a dirigir carro e voltando atrás, perdi na história. Como é que é o nome deles, teus pais? Meu pai é José e Maria, na realidade. Aí eles têm um apelido de Seu Ney, aí a mãe tem um apelido de Tia Bia. E o nome dos teus irmãos? É o Odair, que chamo de Daí. E a Orlene, são nomes horríveis, é a Nena. E os teus filhos? O meu filho é a dupla Carretel. É o Caio e o Theo. E a esposa? A Cleonice. O que tu gostaria que teus filhos herdassem da tua personalidade? Eu acho que a firmeza da personalidade, o caráter. Uma cor? Uma cor vermelho. Um time? Sou gremista. Ele Sou gremista. Adoro quando eu ouço essa resposta. Aliás, é o seguinte, tu muda de tudo, menos de time de futebol. É verdade. Isso é coisa mais... Pode mudar, inclusive de sexo. De sexo, mas de time de futebol tu não muda. Exatamente, partido, Sou gremista. Né? Uma pessoa que tu gostaria de ter uma linha, sabe aquele telefone vermelho que tu levantasse aqui, qualquer pessoa no mundo, inclusive alguém que já nem esteja mais aqui, alguém que tu pudesse, nas tuas horas de tu ligar e dizer assim, tô com um problema, quero te ouvir. Quem tu ligaria? Pra quem? Meu pai. Que lindo, que bom. É interessante porque o meu pai, embora o meu irmão seja o mais sensato da família, e eu o mais louco, mas tem uma coisa interessante, as conversas mais sérias sobre coisas da vida do meu pai, ele vinha conversar comigo. Exatamente pela minha personalidade. Nós sempre tivemos isso muito
muito forte. Eu tenho, para finalizar, a gente está no final do programa, eu tenho ouvido de algumas pessoas, pegando a crítica, né, que esse governo não sabe ainda para onde está indo e que está meio perdido. O que tu diria a respeito disso? Não é? Como é que... Não, esse governo sabe onde está indo, esse governo tem foco, né? Para as pessoas que convivem em Araranguá e sabem da política de Araranguá, todos os primeiros anos de governo, dos governos passados, todos os primeiros anos sempre foram muito ruins. Todos, certo? E esse governo, na realidade, o que está acontecendo com ele é que ele está planejando, né? E eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser o melhor governo que Araranguá já teve. Primeiro porque exatamente está definindo o que quer, quais são as suas prioridades e o que é que deve ser feito na cidade. Segundo, ele tem uma equipe de criação de projetos muito boas. Hoje, seguramente, Araranguá tem protocolado no governo do estado, no governo federal, nesses 6 meses de governo, mais projetos do que todos os outros prefeitos que já passaram na cidade pelo seu período. Querido, muito obrigada, adorei a conversa, obrigado por ter nos recebido aqui, a equipe do Personalidades, e é isso. Queres terminar com alguma... Não, só dizendo, cara, que a nossa questão de ser vereador e de ser presidente da Câmara, né, o nosso grande objetivo é fazer com que as coisas deem certo. Enquanto presidente da Câmara, a gente vai trabalhar para que realmente a casa seja respeitada como qualquer outro poder e que a sociedade saiba o que realmente nós estamos fazendo aqui. Todo o projeto de transparência, de divulgação das sessões da Câmara, da divulgação em todos os jornais do que a gente faz, é exatamente para a população perceber que não existe um poder mais importante que o outro, que o legislativo é tão importante quanto o executivo e quanto o judiciário, e cada um cumpre com o seu papel na sociedade, e nós queremos cumprir com o nosso papel. Enquanto presidente, eu vou fazer de tudo, junto com a mesa diretora, para que a casa seja desse jeito. Passando esse período de presidência e voltando a ser vereador, eu vou ser o vereador que muita gente sempre quer, atuante, honesto, discutindo com a sociedade. Eu vou fazer uma coisa para ti, cara. Eu sempre fiz política em grupo. Nunca fiz política individualmente, certo? Logo depois que eu fui eleito, nós fizemos uma plenária, reunimos quase 200 pessoas, onde essa plenária definiu as principais linhas de atuação do meu mandato, e essa plenária tirou um conselho político de 30 pessoas que se reúne todo mês para discutir o meu mandato. Os projetos que eu apresento aqui são discussão deste projeto. A minha vida política ela está programada. O que eu vou fazer esse ano, ano que vem? E tu é candidato a prefeito daqui a 7 anos? Olha, se me permitirem... Se precisar. Como eu digo, eu estava lá quietinho quando começaram a discutir a presidente da Câmara. Uma hora olharam para mim e disseram, acho que tem que ser tu. Eu agarrei. Se lá na frente disseram, tu tens que ser o candidato a prefeito, é óbvio que eu vou. Tu não desagradece. Não desagradeço. Porque eu acho que todo mundo, na realidade, né? O Sandro que sempre diz, quem é que não quer ser prefeito da sua cidade? É uma coisa, por mais que tenha problemas, né? Mas todo mundo quer ser. Mas eu respeito o partido político. Tanto é que nós tínhamos há um tempo atrás que o Sandro seria o nosso primeiro prefeito, ele foi, né? E para frente o partido é que decide. Se me derem essa oportunidade, serei candidato, até porque o PT é o partido que eu acredito, é o partido que eu não tenho dúvidas nenhuma, que tem mudado esse país, certo? E que tem condições de mudar essa cidade pela política que implanta. Então, eu tenho muita confiança política no PT, nas propostas do PT, e acima de tudo, tenho muita confiança nas pessoas do PT. E é o meu único partido político. E seguramente será o único partido político da minha vida. Muito bem, vocês acompanharam aqui um pouco da história política e pessoal do Osair Banha da Silva, o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá. Na semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijo, tchau, tchau.